Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, nós vamos estar destacando o MRUV, conhecido como Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. E lembrando que esta aula é a aula de número 3 do tópico de cinemática. Se você ainda não viu as demais aulas, corre lá no nosso canal e veja a aula número 1 e a aula número 2 do tópico de cinemática. Então vamos lá, pessoal. Esse movimento ele é configurado como sendo um movimento unidimensional, por isso o nome dele é movimento retilíneo, assim como ocorreu também na aula anterior com o movimento retilíneo, só que com velocidade constante. Este movimento ele se difere por ele apresentar uma mudança na sua velocidade. Note no exemplo que o carrinho, a cada 1 segundo que passa, ele altera o seu valor de velocidade. Mas ele altera sempre do mesmo valor em relação ao anterior. Note que de 0 a 1 segundo ele vai de 0 para 10, ou seja, ele aumentou 10 km por hora, essa velocidade. De 1 segundo para 2 segundos, ele foi de 10 km por hora para 20 km por hora. Ele aumentou mais 10 km por hora. E assim ele permanece aumentando a sua velocidade sempre do mesmo valor em relação ao anterior. Então, esse movimento, ele configura um aumento de velocidade sempre do mesmo valor. Isso é que vai caracterizá-lo como sendo um movimento uniformemente variado. A gente diz que esse corpo, ele acelera de tal maneira que esta aceleração apresentada por esse corpo é de 10 km por hora a cada segundo. Note que a cada segundo ele aumenta 10 km por hora. Então, ele está acelerando essa velocidade do corpo a cada 1 segundo. Já o exemplo abaixo, a gente tem um carrinho vermelho que já apresenta um valor de velocidade. Então, ele já tem uma velocidade inicial, onde essa velocidade inicial é constatada no tempo inicial 0. 1 segundo após o seu movimento, notamos que essa velocidade passa de 20 metros por segundo para 15 metros por segundo. Houve uma redução em 5 unidades na sua velocidade. 2 segundos depois, essa velocidade já passa de 15 para 10 metros por segundo. Então, houve uma alteração de mais, ou seja, de menos 5 metros por segundo. E assim ele mantém, ó, ele diminui mais 5, depois diminui mais 5, chegando ao valor 0 de velocidade. Então, a taxa com que a velocidade é diminuída no tempo, tá? É sempre do mesmo valor, e esse valor ele equivale a 5 metros por segundo a cada segundo. Esse valor, tanto no de cima quanto no embaixo, indicando taxas de velocidade, é chamado de aceleração. Então, nós temos que no exemplo de cima, a aceleração seria de 10 km por hora por segundo, assim como no exemplo de baixo, a aceleração já seria de 5 metros por segundo a cada segundo. Aqui embaixo, como ele tem a mesma unidade de tempo, a gente ainda poderia apresentar essa unidade da seguinte forma, como sendo 5 metros por segundo ao quadrado, para representar uma unidade de aceleração. Obviamente que nesse segundo caso, nós estamos tratando de uma desaceleração, e geralmente a gente vai estar atribuindo um sinal negativo só para estar se referindo a uma diminuição de velocidade no tempo, tá bom? Bem, portanto, o movimento retilíneo uniformemente variado é todo movimento em que a aceleração é constante diferente de 0, por isso eu já coloquei aqui, ó, de forma esquemática, que essa aceleração ela é CTE, que é constante e diferente de 0, como consequência, ocorrem iguais variações de velocidade em iguais variações de tempo, tá bom, gente? Bem, avançando, a gente pode, então, determinar a aceleração em escala média de um corpo, notando que, no caso anterior, essa aceleração ela pode ser constatada tanto como sendo uma aceleração média, também como sendo uma aceleração instantânea do corpo, porque aqui a gente consegue descrever a cada 1 segundo como é que está sendo essa aceleração, ou seja, a gente pode quase, praticamente, como dizer que nós temos uma aceleração instantânea. E o movimento retilíneo uniformemente variado, ele acaba coincidindo esses valores, ou seja, o valor da aceleração instantânea acaba sendo coincidente com o valor da aceleração em escala média. Então, para se determinar uma aceleração em escala média, não necessariamente o corpo tem que ter uma
ou melhor, obedecer um movimento uniformemente variado. Ele pode obedecer um outro tipo de movimento, tá? Tendo mudanças de velocidade, não necessariamente iguais, mas o que vai importar no final, que para se obter a aceleração escalar média, a gente vai ter que ter uma variação de velocidade no tempo. Então, se a gente tem uma variação de velocidade no tempo, a gente tem como determinar essa aceleração, tá? Escala média. Ó, as unidades atribuídas para a medição de aceleração, no sistema internacional pode ser o metro por segundo ao quadrado, que também pode ser colocado como sendo metro vezes segundo elevado a menos 2. Temos o sistema CGS, que é centímetro grama segundo, que poderia ser escrito como sendo centímetros por segundo ao quadrado ou centímetro vezes segundo a menos 2. E temos aqui outras configurações de unidade de aceleração, como é o caso do quilômetro por hora ao quadrado, metro por minuto quadrado, centímetro por minuto quadrado, e aquele caso que eu coloquei há pouco, que nem foi, né? Eu coloquei quilômetro por hora por segundo, mas eu também posso ter quilômetro por hora por minuto, tá bom, gente? São algumas das unidades aqui descritas para se representar a aceleração de um corpo. Vejamos agora o exemplo de uma moto que obedece ao seguinte comportamento. Ó, no tempo zero, a moto tem a velocidade zero, ou seja, ela está partindo do repouso. 1 segundo depois, a velocidade dela já é 2. 2 segundos depois, a velocidade dela já é 4 metros por segundo, desculpa. 3 segundos depois, a velocidade dela já é 6 metros por segundo. 4 segundos depois, 8. 5 segundos depois, 10 metros por segundo. O que a gente está notando? Que a velocidade está aumentando sempre do mesmo valor. Ela foi de 0 para 2, depois de 2 para 4, depois de 4 para 6. Ou seja, ela está aumentando de um valor 2. Então, a aceleração dessa moto, ela será igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Observa que, mesmo eu podendo estender os próximos tempos, eu poderia estimar os próximos valores de velocidade. Por exemplo, no tempo 6 segundos que não está descrito na tabela nem na figura, eu poderia dizer, provavelmente esse corpo teria uma velocidade de 12 metros por segundo, tá bom? 7 segundos depois, provavelmente ele teria o valor de 14 metros por segundo. E assim sucessivamente, ou seja, sempre de 2 em 2. Mas para isso, é melhor a gente estabelecer uma função horária para descrever essa velocidade. E para então se determinar a função horária para qualquer corpo, basta que a gente saiba qual a velocidade inicial e qual a aceleração do corpo. No caso da nossa moto, é fácil da gente poder perceber, ó, a velocidade inicial da moto é 0, não é isso? E a aceleração é 2. Então, para poder montar a função horária da moto, eu teria V0 da moto seria 0, como a aceleração é 2, logo a função horária do movimento da moto seria igual a 2t. Então, essa seria a função horária da velocidade para essa moto. Ó, esse primeiro gráfico mostraria o comportamento da aceleração da moto. Notamos que o valor 2 metros por segundo ao quadrado é um valor fixo para a aceleração no decorrer do tempo. Obviamente que não houve alteração dessa taxa de velocidade, por isso a aceleração se manteve 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Eu também poderia atribuir o valor, ou melhor, uma representação gráfica para a velocidade do corpo, obedecendo à própria função horária. Com isso, a gente poderia até constituir aqui uma tabela, sendo que eu teria tempo em segundo e a velocidade em metros por segundo para poder descrever o comportamento da moto. Tudo isso baseado na função horária da velocidade. Como a função horária da velocidade é igual a 2t, onde t representa o tempo, né? Quando o tempo for igual a 0, vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0. Quando o tempo for igual a 1 segundo, vai ficar 2 vezes 1, daria 2. Quando o tempo for igual a 2 segundos, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Quando o tempo for igual a 3, 2 vezes 3 vai dar 6 e assim sucessivamente. Ou seja, eu acabei montando o mesmo gráfico, ou melhor, a mesma tabela que a gente havia apresentado. Se a função horária ela corresponde, tá, ao que já foi descrito na tabela, então você acabou montando uma função horária de forma correta. Então, esse comportamento de velocidade pode ser também representado de forma gráfica por meio deste gráfico. Notamos que no tempo zero a velocidade é 0, então é 0, 0.
Quando o tempo for igual ao segundo, a velocidade é 2, ó. Então, vai aqui no 2. Quando o tempo for igual a 2 segundos, a velocidade é 4. Ou seja, o que nós estamos percebendo é que esse gráfico foi montado baseado no valor da tabela que a gente já havia descrito lá na figura, tá bom? Bem, gente, temos aqui um primeiro exercício para poder treinar o que a gente acabou de ver, que diz o seguinte: a cada minuto, uma menina anotou a velocidade escalar indicada pelo velocímetro do carro do pai, ou seja, ela está anotando a velocidade instantânea, tá? Apresentada no painel do velocímetro do carro do pai. E ela consegue perceber que no momento que ela faz a primeira anotação, o valor é 15. Um minuto, né? A cada minuto ela faz a anotação, ó, a cada minuto, um minuto depois esse valor já é 23. Mais um minuto depois, 31, e depois 39. O que a gente está percebendo? Pode-se afirmar corretamente que a aceleração de escala média do carro é. Para calcular uma aceleração de escala média, eu vou pegar a variação de velocidade no tempo. Então, eu tenho o primeiro valor de velocidade, que é a velocidade inicial, 15, e o último valor, 39. Então, eu poderia escrever assim, ó, a variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, essa variação de velocidade seria de 39 menos 15. Quanto tempo? 1, 2, 3, né? 3 minutos. Lembrando que essa velocidade está em quilômetro por hora. Então, eu teria, se você bater aí na sua máquina, ó, ou fazer de cabeça, né? 39 menos 15, você vai chegar no valor 24. Então, a variação de velocidade sofrida foi de 24 km por hora, no tempo de 3 minutos. Logo, esta aceleração seria de quanto? 8 km por hora por minuto, tá bom? Outra maneira de poder resolver rapidamente esse caso seria você olhar as mudanças de velocidade no tempo. Observa que a velocidade foi de 15 para 23, mudou 8 unidades. De 23 para 31, mudou 8. De 31 para 39, então mudou 8. O que a gente está garantindo? Que o movimento descrito pelo carro dessa moça, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente já saberia que a aceleração ela seria constante e diferente de zero. Então, como ela é constante, ela vai representar quanto está mudando a velocidade no tempo. E de cara você está percebendo que a velocidade está mudando de 8 km por hora a cada 1 minuto. E aí você poderia encontrar mais rapidamente esse resultado. Logo, a alternativa correta seria a nossa letra A, tá bom? Bem, chegamos aqui na classificação do movimento. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, existem duas configurações do movimento. Ou o movimento ele acelera, que a gente mostrou no exemplo da aula, logo no início da aula, no carrinho azul, ou o movimento ele vai ser um movimento retardado, mostrado pelo carrinho vermelho lá no início da aula. No movimento acelerado, nós vamos perceber que o módulo da velocidade, quando eu falo módulo, é o valor da velocidade, ele aumenta no decorrer do tempo. Já no movimento retardado, o valor da velocidade, o módulo, o valor, tá, absoluto dela, vai diminuir no decorrer do tempo. Vejamos o seguinte exemplo, ó. Eu tenho um movimento que ele é progressivo e acelerado, ou acelerado progressivo, significa dizer que ele está andando no sentido positivo da trajetória, e eu tenho um movimento acelerado retrógrado, que ele está andando no sentido contrário da trajetória. No movimento acelerado progressivo, lembrando, progressivo a velocidade é positiva. No movimento retrógrado a velocidade é negativa. Se o corpo tiver um movimento acelerado progressivo, além da velocidade ser positiva, a aceleração também vai ser positiva. Já no movimento acelerado retrógrado, quando a velocidade for negativa, a aceleração também vai ser negativa. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você estiver tratando de um movimento acelerado,
o sinal da velocidade tem que ser o mesmo sinal da aceleração, ou o sinal da aceleração tem que ser o mesmo da velocidade. Tratando-se de um movimento acelerado progressivo, V maior que zero, então A é maior que zero. Tratando-se de um movimento acelerado retrógrado, V é menor que zero e o A é menor que zero. O que não acontece no movimento retardado. Temos duas configurações. O movimento retardado progressivo, ele caminha no sentido positivo da trajetória, tá? E o movimento retardado retrógrado, ele caminha contrário à orientação da trajetória, tá bom? Bem, qual a diferença básica aqui, gente? É que no movimento, quando ele é progressivo, a velocidade ela é positiva, mas tratando-se de um movimento retardado, a aceleração é negativa. Já nesse outro caso, tá? Que é um caso, né, que eu quero, inclusive, aqui falar para vocês que é um caso completamente diferente, que é o movimento retardado retrógrado. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade ela é negativa, porém, a aceleração acaba sendo positiva para esse tipo de movimento. Então, a gente vai notar que no movimento acelerado, vamos até resumir aqui, ó, no movimento acelerado, a velocidade e a aceleração, elas vão apresentar o mesmo sinal, tá? Enquanto que no movimento retardado, nós vamos perceber que a velocidade e a aceleração, eles irão apresentar sinais opostos. Então, é uma maneira da gente conseguir identificar o movimento acelerado e o movimento retardado, sendo ele progressivo ou retrógrado, porque os dois vão apresentar esse tipo de movimento, tá bom? Vejamos o exercício de número 2, tirado aqui da Universidade Federal do Pará, que diz o seguinte, ó, uma criança brincando com um caminhãozinho, carregando uma garrafa com água, que pinga constantemente, molha o chão da casa com pingos espaçados, como se observa na ilustração abaixo. Quando está abaixo, eu coloquei a figura bem do lado, para ficar mais fácil, né? Ganhamos espaço aí. Considerando-se essa situação, você poderá concluir que no trecho percorrido o movimento do caminhão foi, letra A, uniforme durante todo o trecho. Para ser uniforme, ele tem que ter o mesmo espaçamento durante todo o trajeto dele. O que não acontece aqui, ó, quando a gente olha para o caminhãozinho. Primeiro ele começa com espaçadas largas, depois ele vai diminuindo essas passadas. O que a gente pode dizer? Que como o espaçamento ele está aumentando primeiro, né? Então aqui o espaço primeiro aumenta e depois o que vai acontecendo com o espaço? O espaço ele vai diminuindo, significa, dá uma sensação dele estar aumentando a velocidade no primeiro momento e depois ele está diminuindo essa velocidade, o que vai caracterizá-lo como sendo um movimento acelerado no início e retardado no restante do movimento. Logo, a alternativa correta seria a letra B. Ele acelera no início e depois ele retarda, tá bom? Bem, aí eu destaquei uma outra questão, já envolvendo a função horária, tá, da velocidade. Também foi uma questão que eu tirei da Universidade Federal do Pará. Diz o seguinte, segundo a função horária, V é igual a 2 menos meio T, V está em metros por segundo e T está em segundo, no instante de T igual a 3 segundos, o movimento é. Gente, é meio que de cara essa questão aqui, ó. A função horária da velocidade é igual a V0 mais a T. A gente viu aqui, ó, tá? Função horária da velocidade, tá vendo aqui, ó? Velocidade, a função horária é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, vamos lá para a questão, ó. Como a função horária da velocidade é igual a V0 mais a T, é o VOAT, tá vendo aqui, ó? A velocidade inicial seria o 2 e a aceleração seria o meio, porque está lá do T, ó, tá vendo? Olha, observa que o 2 está positivo, enquanto que o A está negativo. Então, a gente já pode notar de cara que esse movimento, só pela função horária, ele é um movimento retardado. E como a velocidade ela é positiva, vai garantir que o movimento seja um movimento progressivo. Então, esse movimento, ele seria um movimento progressivo, e retardado, tá bom? Esse movimento, ele seria um movimento progressivo e retardado por conta, né, dos sinais de velocidade e aceleração
serem opostos entre si. Outra maneira de identificar isso, gente, seria o seguinte: você atribuir o valor 3 lá no tempo. Quando você for calcular atribuindo o valor 3, vai ficar a velocidade que é o v de 3. Ele é igual a 2 menos meio vezes o 3. Então, você vai perceber que 3 segundos depois, ó, quando o tempo for igual a 3 segundos, a velocidade dele vai ficar 0,5 vezes o 3, dá 1,5. Então, vai ficar 2 menos 1,5. Isso aqui daria quanto? Meio metro por segundo. Mas quanto era a velocidade? Era 2. 3 segundos depois ela era meio. Então, está reduzindo o valor de velocidade. Como consequência disso, o movimento ele é retardado, tá bom? Só uma opção na hora de você, então, fazer a análise gráfica, ou melhor, análise matemática. Bem, com relação aos gráficos, a gente poderia afirmar duas categorias de gráficos. Os gráficos que aumentam a sua velocidade no tempo, ó, obedecendo a função horária da velocidade. Então, esse movimento aqui é um movimento caracterizado por aumentar a sua velocidade, tranquilo? Onde, neste caso, a aceleração vai ser maior que zero, está aumentando a velocidade, então, nós vamos ter uma aceleração maior que zero. Já no segundo caso, nós temos uma velocidade negativa, que está abaixo do zero. Porém, né, qual é a diferença do primeiro para o segundo? É que no primeiro caso, como a velocidade ela está acima do zero, ela é positiva aqui, ó. E isso garante que o movimento aqui seja um movimento progressivo. Como ele aumenta a velocidade, a gente garante que esse movimento ele é acelerado. No caso do outro gráfico, nós temos também um aumento no módulo da velocidade, ou seja, o módulo da velocidade aumenta, porque está se afastando do zero, tá? Bem, mas como a velocidade está abaixo do zero aqui, os valores são negativos. O que isso garante? Que o movimento aqui, ele é um movimento retrógrado, tá bom? Mas pelo fato do módulo, o valor da velocidade aumentar, aqui, gente, é o módulo da velocidade, é só o valor. Então, o módulo da velocidade está aumentando, então isso vai garantir que esse movimento seja um movimento acelerado. Então, observa, nós temos o primeiro caso, o movimento progressivo acelerado, e nós temos o segundo caso, que seria o movimento retrógrado acelerado, tá? Como é que seria, então, o movimento retardado? Olha aqui, pessoal. No movimento retardado, tem duas categorias também. Um primeiro caso, onde os valores de velocidade estão acima do zero. Então, acima do zero, o movimento ele é progressivo. Mas nota que o valor da velocidade está diminuindo, está indo para o zero. Logo, esse movimento ele é chamado de movimento retardado. Então, esse movimento inicial ele é um movimento progressivo retardado. Já esse outro, nós também notamos que o módulo da velocidade está diminuindo, está se aproximando do zero. Mas como os valores de velocidade estão abaixo do zero, o movimento aqui ele é um movimento retrógrado, tá? Retrógrado porque todos os valores de velocidade são negativos. E o outro ele está aproximando do zero, ele está indo para o zero. Então, ele está retardando esse movimento. Logo, o movimento, né, descrito nos gráficos abaixo corresponde ao movimento retardado e os gráficos de cima correspondem aos movimentos acelerados, tá bom? Vejamos como ficaria a função horária da posição. A função horária da posição é dada como sendo assim, ó, S de t é a posição final, S0 é a posição inicial, mais o V0, que é a velocidade inicial, note que ele está do lado do tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária para poder a gente conseguir determinar as posições ocupadas pelo corpo. Vejamos o seguinte exemplo, ó. Tendo a moto partindo da origem do sistema de coordenadas, ou seja, se ela partiu da origem, a posição inicial da moto é 0. Outra coisa importante, ela partiu do repouso. Então, se ela partiu do repouso, a velocidade inicial da moto é 0. Porém, desenvolve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da moto, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, lembrando, a moto partiu do repouso e ela partiu do zero, né, na origem, e a velocidade inicial 0.
e ela vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que ele pergunta? Qual é a função horária dessa moto? Para poder expressar essa função horária, eu vou escrever então S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Ó, esse valor é 0 e esse valor aqui é 0. Do lado do T vai dar 0. O que sobra nessa função horária? O que vai sobrar, deixa eu só ver que tem um gráfico aqui, ó, tá? Para a gente poder não roubar o espaço do gráfico, tá bom? Logo, a função horária desta moto é igual ao A, que vale 2, vezes o T ao quadrado sobre 2. Como 2 eu posso simplificar com esse 2, logo eu vou ter que a função horária da moto é T quadrado, tá vendo aqui, ó? Sendo T quadrado, graficamente eu tenho o gráfico de uma parábola, né? Quando o tempo for zero aqui, ó, o espaço também vai ser 0. Quando o T for igual a 1, 1 ao quadrado é 1, então o valor obtido aqui, ó, para o tempo 1, o espaço também vai ser 1. Quando o tempo for igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado é 4. Então, tempo 2, olha aqui o espaço, 4. Quando o tempo for igual a 3, vai ficar 3 ao quadrado, 9. Então, a gente vai notar que o espaço, bem aqui, ó, vai estar aqui no 9, né? Então, graficamente, isso aqui representa uma parábola, tá bom? Generalizando os comportamentos de parábola, se eu tiver espaço como função do tempo aqui e aqui, ó, tem 2 tipos de comportamento. O que a gente acabou de ver, só que qual é a diferença para o gráfico que a gente mostrou neste caso? É porque aquele parte do repouso. Já aqui, ele não está partindo necessariamente do zero. Ele já está partindo de um valor inicial, né, de posição, tá bom? Eu também poderia ter um comportamento assim, gente, ó, uma parábola inteira, tá bom? Poderia acontecer de aparecer no gráfico do espaço no tempo, sem problema nenhum. Assim como no espaço, em função do tempo, eu poderia ter uma posição inicial, mas aí a gente ia notar que ele iria diminuir essa posição dele com o tempo. Assim como também eu poderia ter uma parábola inteira. Eu não tenho aqui porque eu não tenho como obter valores negativos por tempo, tá vendo? Então, não tenho valores negativos por tempo. Mas se essa parábola estiver deslocada um pouco mais para frente, eu poderia sim tê-la de forma completa, tá bom? Tanto no primeiro gráfico quanto no segundo. Bem, mais um exercício para a gente poder aqui, né, praticar, diz o seguinte: é dado um movimento que obedece à lei. Olha, o espaço é igual a 8 menos 4t mais t quadrado. Gente, quem é o 8? Comparando com a função horária do espaço, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, o número que fica sozinho é a posição inicial. Então, este 8 seria a posição inicial. Quem fica do lado do T é a velocidade inicial. Então, menos 4 seria a velocidade inicial. O problema é que não tem o 2 aqui embaixo. Se não tem o 2, foi porque o A, que vale quanto? 1 aqui, ó, ele já é o resultado de A dividido por 2. Ou seja, o A dividido por 2 é igual a 1. O que isso quer dizer? Que a aceleração ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer na questão? Neste movimento, a equação da velocidade escalar em função do tempo é, ou seja, ele quer que você monte a função horária da velocidade. Então, qual a alternativa descreve a função horária da velocidade? Vamos ver, gente? A velocidade inicial, pelo que a gente viu, vale menos 4. E a aceleração é positiva aqui, ela vale 2. Ó. Então, olha como ficou a nossa função horária. A função horária ficou menos 4 mais 2t. Logo, a alternativa correta seria a letra B de bola, tá bom? Bem, aí a gente chega em 2 tópicos importantes que a gente vai abordar. Primeiramente, a equação de Torricelli e depois a velocidade média. A equação de Torricelli, gente, ela é uma equação a mais que a gente acaba tendo, tá, no movimento uniformemente variado. Ou seja, ela é uma equação que ela não depende do tempo. E, em geral, a gente aplica a equação de Torricelli quando a gente tiver um caso de movimento retilíneo uniformemente variado, tá, e não for fornecido o tempo no problema.
tá? Tanto é que a gente diz aqui, ó, ela é aplicada sem tempo. Como é que a gente faz para poder utilizá-la? Olha, os elementos são o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à primeira velocidade ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Então, eu preciso ter a velocidade inicial, a aceleração e o espaço percorrido. Logo, eu consigo determinar a velocidade ocupada pelo corpo. O que ele diz aqui na questão? Ó, para a situação dada, obtenha a velocidade na posição 112 metros. Digamos que aqui seja 0, lá na frente 112 metros para esse barco. Então, no total, se aqui é 0, lá na frente 112, ele vai percorrer um espaço total de 112 metros. Notando que a velocidade inicial do barco vale 2, a aceleração vale 1 metro por segundo, e a pergunta dele, qual a velocidade ao final da posição 112? Pessoal, para calcular isso, a gente pode fazer a aplicação da equação de Torricelli, onde a velocidade final ao quadrado é igual à inicial. Notamos que a inicial vale 1, então eu já posso botar 1 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que também vale 1, ó, 2 vezes o 1, vezes o ΔX, que nesse caso é o ΔS, que é o espaço que ele percorreu. ΔX é a mesma coisa que ΔS, que é o espaço percorrido. E o espaço percorrido foi 112. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes o 112, pessoal. O que vai dar? 224 aqui. Então, este lado, 224. 1 ao quadrado dá 1. Então, o total daria quanto? 225. Como a velocidade está ao quadrado, eu posso extrair a raiz quadrada de 225. E a raiz quadrada, tá, de 225, isso aqui vai dar quanto, pessoal? 15, né? Então, fazendo as continhas aqui, a velocidade vai ser igual a 15 metros por segundo. Então, é esperado que, se esse corpo obedece ao movimento uniformemente variado, ao final de 112 metros, a velocidade dele será de 15 metros por segundo. A outra forma é obter a velocidade média para o movimento retilíneo uniformemente variado. Como é que eu faço isso? Basta calcular a média aritmética das velocidades, ou seja, você vai pegar a primeira velocidade mais a última velocidade e dividir por 2. Logo, como é que ficaria a velocidade média desse barco? Você vai pegar a primeira velocidade encontrada, 1. A última velocidade foi 15, dividido por 2. Aqui eu teria 16 por 2. Logo, essa velocidade média seria de quanto? 8 metros por segundo. O que quer dizer isso? Se eu tivesse um outro barco bem aqui, ó, e que a velocidade dele fosse 8 metros por segundo, no início ele ia estar ganhando, mas depois esse barquinho ia chegar lá na linha de chegada a 112 metros, ao mesmo tempo que ele. Então, é equivalente. Esse barquinho indo de 1 a 15 metros por segundo no espaço de 112, é a mesma coisa como se ele fosse com 8 metros por segundo, com um valor único de velocidade, tá bom? Então, pessoal, a gente consegue calcular aí a velocidade média também, tá? Aplicando a média aritmética dos valores de velocidade, tá bom? E para poder encerrar a nossa aula, vamos pegar aqui o exercício número 5. Ao sair de uma curva a 72 km por hora, ou seja, a velocidade inicial 72 km por hora, o motorista se surpreende com uma lombada eletrônica à sua frente. No momento que ele aciona o freio, ele está a 100 metros da lombada. Então, ΔS, que é o espaço que ele vai percorrer, 100 metros. E ele diz o seguinte: considerando que o carro desacelera, então é uma desaceleração, vamos garantir aqui que seria negativo, então 1,5 metros por segundo ao quadrado, é a desaceleração, e a pergunta dele, qual a velocidade que ele vai ter ao cruzar a lombada. Então, qual é a proposta aqui? O carrinho está aqui, ele acabou de sair da curva, tá? Velocidade dele V0, tá vendo?
Lá na frente tem uma lombada, mas a lombada está a uma distância dele de 100 metros. E a pergunta é, com que velocidade ele vai passar na lombada? Observa que as unidades dadas são unidades do sistema internacional, metro por segundo. Mas a velocidade inicial tem km por hora. Então, eu preciso transformar isso para metros por segundo. Então, como é que tu fazes? De quilômetro por hora. Para poder passar para metros por segundo, daqui para cá você divide por 3,6. O contrário, multiplicaria por 3,6. Então, a velocidade que é 72, você vai dividir por 3,6. Dividido por 3,6, a gente vai encontrar o valor de 20 metros por segundo, tá bom? Então, a velocidade aqui, ó, inicial, vale 20 metros por segundo. Observa que não foi dado o tempo para poder determinar a velocidade final. Com isso, a gente pode adotar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço percorrido. A velocidade final ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, lembrando em conta que trata-se de uma desaceleração, então é menos 1,5, vezes o espaço percorrido, que é de 100. Então, v ao quadrado é 20 ao quadrado vale 400, 2 vezes 1,5 dá 3 vezes 100, 300, como está negativo, vai ficar menos 300. Então, v ao quadrado é igual a 100. Então, eu posso extrair a raiz quadrada de 100 e a gente consegue obter a velocidade como sendo 10 metros por segundo. Só que tem que tomar um cuidado, porque a letra A tem 10. Ó. E ele pergunta assim, a velocidade indicada no momento exato em que o motorista cruza a lombada em quilômetro por hora, então, por isso tem que ter tomado muita atenção. Ele quer que você volte para quilômetro por hora. Então, basta pegar a tua velocidade, que é 10, e multiplicar por 3,6. Total, teria quanto? 36 km por hora. Por isso, a alternativa correta seria a letra C e não a letra A. Muito importante você ler até o final o enunciado do problema, tá bom? Então, moçada, a gente fica por aqui, né? Um momento para você refletir aí, apesar do desafio ser grande, acredite que você vai chegar até o final, gente, tá bom? Pessoal, eu peço, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva em nossos canais aí, ativa o sininho, né, dá aquele like para poder compartilhar conosco o nosso trabalho. E tem aqui também o nosso Instagram, chamado Física na Rede, Professor Marcelo Martins. Lá a gente compartilha com vocês resumos, resoluções de exercício e também tá, alguns mapas mentais. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.